Eu estou compartilhando aqui um projeto só para você ter uma ideia. Esse daqui é de um cliente no Paraguai. Então, nós temos todo um plano de ação que a gente vai fazer junto com vocês, desenvolver mapa topográfico da propriedade, descritivo de pastagens, levantamento de rebanho, levantamento de índices zootécnicos, se aqui tem, o atual manejo e distribuição de carga, como que estão as pastagens, avaliar o sistema de produção pecuária quando tem, realizar as análises comparativas dos outros sistemas, definir junto ao proprietário qual sistema será adotado, definir metas produtivas e financeiras, fazer um plano de investimento anual. Pô, esse ano nós vamos gastar o quê e como? Né? Ano que vem, qual vai ser o próximo passo? Estabelecer um cronograma anual de atividades, que é ter um calendário junto com vocês, mês a mês, o que tem que acontecer operacionalmente, administrativamente, essas coisas. Orientar e supervisionar o manejo de pastagens e controle de lotação, orientação nutricional e compra de insumos, fazer planejamento sanitário, farmácia veterinária, orientar manejo reprodutivo quando explorando a cria, orientar manejo genético quando a gente estiver explorando a genética de rebanhos, organizar controle de informações periódicos, tudo isso daí é importante ser feito. Orientar orçamentos e compra de insumos, organizar relatórios mensais padronizados, vocês precisam ter, não é qualquer tipo de anotação, não é qualquer tipo de rascunho. E, no final, que é o objetivo de uma empresa, implantar análise global de eficiência produtiva, econômica e financeira. Vocês precisam saber coisas tipo produção de arrobas por hectare, hectare ano, lucratividade por hectare ano, custo da arroba produzida, custeio total por cabeça anual, analisar centros de custos, isso daí depende, lógico, de um bom controle financeiro por parte do cliente, e analisar a rentabilidade sobre o patrimônio, que é o que você deveria estar mais interessada como empresária, como investidora. Eu peguei ela para trabalhar em novembro de 2020 assim. Essa era a situação atual. Nem mapa tinha, tá? Nem mapa tinha. Esse é o mapa que nós fizemos. Esse é o mapa que a gente foi, criou, calculou. Tipo, o cliente falou assim, caramba, então ele não sabia em cada área quantos hectares tinha, em cada área quanto que era reserva, onde aproveitava, onde não aproveitava. Fizemos todo um levantamento. Esse é o ponto zero de qualquer trabalho. É saber, eu falo assim, saber o tamanho do prato. Eu preciso, para planejar a fazenda de vocês, saber qual é a estrutura dela. No nosso caso, Marcelo, você sabe, né? O perito foi lá e fez, né? Esse mapa, todo esse estudo já, porque justamente como ele precisou apresentar o plano de divisão e até para colocar áreas equivalentes, né, entre si, assim, minimamente compatíveis, aí então essa parte pelo menos a gente já tem, né? Deu para ver que aí você tentou usar a disposição dos quadrados ali para ter uma área comum deve ser uma coisa para sal, alguma coisa, para água, né? É bem otimizado, né? Então, esse é o nosso ponto. A gente não quer começar de qualquer jeito para depois ter que refazer lá na frente quando botar... Lógico. Na verdade, então, é isso. Eu vou fazer o mapa de vocês igual, usando até o que o perito fez, vou reavaliar se está certo, ver a estrutura que tem, conhecer cada ponto de água, conhecer cada acesso, conhecer... E o perito teve uma visão, vamos falar assim, mercadológica da propriedade. Olha, aqui tem tantos hectares, aqui é na beira da rodovia, aqui é na beira do rio, vale tanto. Eu agora vou fazer uma nova avaliação pensando na tua estrutura operacional, no teu potencial de trabalho. Ele não sabe fazer um planejamento de empresa agropecuária. Eu vou planejar a empresa agropecuária com você. Então, ó, é isso que eu tenho? Maravilha. Dessa cerca para dentro aqui, tudo é meu. Daqui para dentro agora nós vamos conhecer e definir os rumos. Então, o primeiro fator, justamente, é ter esse mapa, que é o mapa que vocês vão carregar o tempo todo. Vai conversar comigo, olha, eu vou estar falando, tá vendo o pasto 16, é assim, tem tantos hectares, é com tal tipo de planta, tá com tantas cabeças. A gente sempre vai conversar desse jeito. Mas aqui é o atual, e não quer dizer que o atual não serve. Por exemplo, essa era uma fazenda que já rodava. Ela já rodava. E aí, eu analisei como eles estavam trabalhando ela. E no ponto zero, o que é interessante falar para vocês, no ponto zero, mesmo que a gente não invista nada, eu já começo a interferir no manejo. Por exemplo, às vezes ele estava manejando gado no pasto tal, de tal jeito. Eu falo, para. Está errado. Você está errando por causa disso. Aí nós vamos fazer as sugestões de manejo. Nós vamos fazer recomendações de manejo, e elas não são assim, é eterna. A cada 15 dias,
a gente está reavaliando o manejo. Porque quanto mais a gente acerta, mais a fazenda responde. Quanto mais a fazenda responde, mais eu tenho que readequar o manejo dela. Porque, na verdade, é o quê? A fazenda é um ser vivo produtor de comida, tá? Um prato que regenera, e nós temos os animais que são bocas. Então, a grande estratégia é boca-comida. Eu tenho que sempre fazer essa adequação de relação boca-comida. Vocês são dono de um restaurante. Você imagina que perder comida é perder de produzir dinheiro, é desperdício. Né? Então, tá lá, tem um buffet, todo dia de manhã produz X comida. A relação entre volume de clientes e volume de comida, ela tem que ser muito bem equalizada para maximizar o lucro. Se você coloca boca demais, você arrebenta com a propriedade, que é o que potencialmente deve ter acontecido aqui com vocês. Se você começa a colocar boca de menos, você perde de produzir capital e arrebenta com a propriedade também. Depois, mais para frente, você vai ver, eu vou dar uma aula explicando sobre isso daí. Mas, ponto zero é esse, é conhecer o prato, é conhecer a estrutura da propriedade, pegar o estoque de rebanho quando tem. Esse meu cliente, no nosso início, em 615 hectares, tinha 1.042 cabeças distribuídas nessas categorias, dando uma taxa de lotação X. Foi feita uma matemática, nós calculamos, transformamos tudo para unidade animal, que são coisas que vocês não conhecem ainda, porque o que manda para a gente não é cabeça, é pressão de carga. Então, eu sempre vou conversar, eu e a minha equipe, sempre vamos conversar em pressão de carga. Carga, relação comida. Pressão de volume de colhedeira colhendo aquela área. Isso aqui era altíssimo. 1,4 era um suicídio para esse cliente. Uma recomendação que nós tivemos que fazer para ele foi diminuir rebanho. Hoje, a propriedade dele, ele baixou a carga, porque era necessário, acertamos o manejo, e hoje a propriedade está pedindo para aumentar a carga. Olha que loucura! Por quê? Porque a gente acertou o manejo. Mas eu precisei adequar a estrutura de manejo. Eu precisei adequar a estrutura de carga para que a propriedade pudesse mostrar o seu verdadeiro potencial. Fomos fazer levantamento de dados zootécnicos, apesar deles estarem há décadas trabalhando com pecuária, não tinham informações. Quanto que nasce por ano, quanto que compra por ano, como que morre por ano, quanto que vende, que peso, que não sei o que lá. Nada de informações disponíveis. Não é problema, tudo bem. Não vamos chorar o leite derramado. O que nós vamos começar? Que é uma coisa importante empresarialmente. Daqui para frente a gente vai começar a produzir informações. Quantos processos você tem que criar dentro de uma linha de trabalho para você verificar a eficiência? A fazenda não é diferente. O grande erro é essa quantidade de produtores que tratam esse patrimônio, que tratam essa empresa como uma coisa medíocre, como nada. O pessoal vai muito no feeling, né? Sabe? No feeling. Vamos lá. É igual o gigolô, né, cara? O gigolô, ele só é extrativista. A gente tem que medir e a gente tem que saber ser eficiente. Até para você me contratar ou contratar qualquer outra pessoa, sinceramente, se não tiver métrica, você nunca vai saber se você está sendo, se aquela pessoa que está te orientando está sendo eficiente. A gente começa, então, a implantar um sistema de mecanismos, métricas simples e eficientes. Fizemos o levanta atual do manejo. Aí aqui, ó, pegamos a distribuição de lotes, usando fichas padronizadas, aonde que ele estava movimentando gado, qual era a categoria, qual era o peso, qual era o tipo de gado. Então, a gente começou a entender o jogo que ele estava fazendo. Vou até brincar aqui, fazendo uma análise com vocês. Você joga o xadrez? Não. Mas sabe como funciona a parada, né? Então, olha lá. Na verdade, o que acontece? A fazenda, cara, ela é um jogo de xadrez. Cada quadrado daquele lá é um teu pasto. E o jogo, para você ser vitorioso lá no final, né, ou ganhar o rei, conseguir fazer um checkmate, é mexer as peças o mais certo possível. A fazenda é exatamente isso. A gente precisa olhar o tabuleiro de cima, entender os campos que a gente pode movimentar, trabalhar o mais eficiente possível o nosso jogo, para que a gente obtenha o melhor resultado. Que o resultado do jogo é derrotar o rei, no nosso melhor resultado é ter o máximo de taxa de lotação, ter o máximo de ganho de peso, ter, consequentemente, a máxima produtividade e o máximo retorno financeiro. Então, quando eu começo a olhar exatamente esse tipo de situação aqui, ó, eu estou analisando o jogo que você está fazendo. Eu sou tipo um juiz, um perito falando, olha lá o jogo. E aí eu estou ensinando meu filho a jogar xadrez, eu estou ensinando ele, mas eu já ensinei ele, já aprendeu os princípios básicos do xadrez. E aí tem hora que ele vai fazer uma jogada e eu falo para ele assim, ó,
tá errado. Aí ele para, eu falo, eu vou te comer. Aí ele olha de novo com muito mais atenção e aí ele faz uma determinada jogada certa. E aí eu ensino ele antecipação de jogada. Se você mexer essa, eu vou fazer aquilo, você vai fazer isso. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo? E com vocês, ou quando eu estou analisando um cliente, eu estou analisando a tua jogada porque eu estou fazendo assim, cara, eu sou um perito, olha como ele está jogando errado, olha que ele está fazendo isso, está dando tal erro. Ou se você está acertando, pô, que legal, essa jogada que você fez está ótima. Eu tenho clientes, vamos chamar de clientes mais avançados, que eu não tenho mais tanto que ficar falando onde ele vai mexer o próximo lote. Cliente de 5, 6, 7, de 2 anos de consultoria, de 3 anos de consultoria, que ele já sabe jogar. Ele aprendeu, cara. A minha maior compromisso como consultor é educar, é ensinar. Eu não, sabe, tomara que a gente fique 20 anos trabalhando junto. Eu tenho clientes de muito tempo, mas porque cada hora a gente tem um degrau novo para subir. Agora, eu não estou querendo ali criar uma venda que é uma venda de que porque eu preciso sobreviver. Eu quero crescer junto com você. Mas, na verdade, você precisa aprender a jogar, sabe? Até porque senão fica aquela coisa que parece que é um menino de 50 anos morando com a mãe. Toda hora precisa perguntar se lavou a roupa. Você vai lá, você vai conseguir fazer a tua jogada e nós vamos ficar fazendo ajustes finos. Vamos fazer isso aqui, ó, que eu preciso. Levantar a condição das pastagens. Olha isso aqui. Passo por passo, depois que eu tenho o mapa, depois que eu tenho as divisões iniciais, cara, como que está o pasto 1? Como que está o pasto 2? Como que está o pasto 3? Que tipo de planta? Como que elas estão? Que pressão de boca que está colocando em cima? Olha isso aqui, ó, não tinha nada. Olha esse aqui como está rapado. Esse aqui parece que tem um pouquinho mais de folha. Ó, aqui alguns melhores. Aqui alguns piores. Aqui um bem melhor. Sabe? Aí você vai falar, nossa, Marcelo, você só mostra fazenda limpa, bonita. Cara, eu conheço do inferno ao céu. Pode ficar tranquilo. Eu vou ver a tua suja e não vou me assustar. Sabe? Eu vou conseguir enxergar se tem pasto lá dentro. Mas a gente tem que saber. Vamos comparar? O pasto 20 é um tipo de prato e o pasto 22 é outro tipo de prato. Aí que entra aquela coisa de taxa de lotação, relação boca-carga, relação comida. Porque se eu continuar trabalhando errado, eu vou degradar isso daqui. Se eu trabalho certo, eu conserto isso daqui. Então, vamos fazer o levantamento. Tudo isso daqui, estamos trabalhando, coisa bem inicial. Avaliamos tudo. Avaliamos clima. Por quê? Por que eu avalio o clima junto com vocês? Vocês ainda não sabem, mas no período seco, existe um déficit de hídrico, além de que no inverno a gente tem um fator de temperatura e luz. Isso daqui cria uma escassez de comida. A curva de água, por incrível que pareça na nossa região, e ela, inverno que pega na seca, eu podia ter escrito inverno aqui embaixo, ela proporcionalmente vai acompanhar a curva de produção de comida, que é matéria seca, que é pasto, que é volume, que é massa. E aí eu tenho que equalizar a tua estratégia de manejo de rebanho que me permita trabalhar águas produzindo e seca sobrevivendo. Se eu colocar o máximo do potencial das águas com carga de gado, vocês vão ter que comprar ração, feno, um monte de bobeira, blá, blá, blá. Aí vocês vão quebrar. Agora, se eu também não colocar o suficiente, eu perco isso daqui. Então, as estratégias de manejo, elas vão ditar carga que eu vou tocar durante o ano e eu vou levar em consideração o perfil climatológico. Olha que interessante. Eu e a minha equipe, a gente fazemos essa análise em propriedades do Brasil inteiro e do Paraguai. E tem diferença, tá? Essa curva, ela responde diferente. E os tipos de pasto respondem diferente ao clima e a chuva. E aí a gente faz a adequação da proposta, tudo baseado no que você tem. Ó, temperatura também está sendo avaliada. Eu tenho cliente do Acre, Piauí ao Rio Grande do Sul. Imagina quantos cenários não são de diferentes. Temos que planejar com muito cuidado. Aí fizemos as observações iniciais da propriedade, apresentamos para o cliente, ó, lotação está muito alta, papapá, beleza. Aí fazemos as avaliações do atual sistema pecuário. Eu vou pegar uma planilha mega inteligente, vou colocar todas as tuas variáveis, aqui é número, aqui é engenharia, de como funciona tua área, teu pasto, tua taxa de lotação, os teus índices produtivos potenciais para o cenário atual. Vou colocar aqui, ó, a pecuária tradicional funciona assim e você vai faturar tanto por ano. Isso é o que você fatura hoje. Eu acabei de fazer uma reunião com esse cara de Cassinândia, que me ligou, a gente está trocando ideia, e eu falei para ele assim,
E ele me mandou fotos da fazenda, me mandou um monte de coisa, me mandou estoque de rebanho. Nós estamos namorando, ó, um namoro. E eu falei assim, ó, sinceramente, você tem que estar ganhando de 2,5 a 3 milhões líquido por ano. Ele deu risada. Daí eu falei, eu sei que você não está ganhando isso. Do jeito que você está trabalhando errado e com o rebanho atual que você tem, você não está ganhando 500 mil líquido por ano. Aí o cara fala, como você está falando que eu posso ganhar 3 milhões se eu estou ganhando 500 mil? De tão errado que ele está trabalhando. Mas eu vou fazer o quê? Vou fazer toda uma análise e é um documento. Então, eu vou mostrar o teu cenário atual e depois nós vamos fazer todas as outras sugestões. Consideramos isso, papapá, fizemos análises comparativas. Esse do Paraguai. Peguei câmbio, traduzimos dólar, traduzimos guarani, traduzimos tudo. Lembra que esses dados que eu estou te mostrando agora podem ter mudado. Estou falando de novembro de 2020. Tá? Um cliente que eu estou atendendo há bastante tempo. E aí eu falei, ó, se você sair da tua atividade, olha que legal. Aqui no caso, cria tradicional. Colocamos os dados, fiz um trabalho, fizemos todas a projeção de custo, de gasto, de não sei o que lá, vai usar vacina assim, vai usar remédio, tantos animais vão ficar doentes, tantos animais vão morrer. Mas como que você sabe isso daí? Quanto vai morrer? Estatística, média. Eu conheço a região, eu conheço gado, eu conheço pasto, eu conheço bovino. E vou falar uma coisa que é legal para vocês. Isso a faculdade não ensina. Uma coisa que eu aprendi muito quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, logo depois de formado, eu já estava assim, eu formei, fui fazer mestrado, fui fazer um monte de coisa e tal, e aí eu fui contratado por um grupo americano para tocar um projeto no Brasil. Mas o meu cargo, ele era técnico e administrativo ao mesmo tempo. Eu trabalhava com embrião, que é uma coisa extremamente tecnológica, tipo assim, vamos lá, eu opero um cérebro, mas eu não sabia gerenciar um hospital. Olha que loucura. E aí, na hora que eu fui trabalhar com esses caras, eles falaram assim, não, nego, você pode querer operar o cérebro que for, você é o melhor cirurgião do mundo. Nós precisamos de números. Se eu for investir num hospital, olha lá a cabeça dos caras, para eu investir num hospital, eu preciso saber o que gasta, o que morre, quando vai, quantas pessoas, qual é o fluxo. Foi uma grande lição para mim, e por isso que hoje eu dou consultoria nessa área. Não foi graças ao meu mestrado, não foi graças à faculdade, nem ao MBA que eu fiz depois em gestão empresarial. Onde eu mais aprendi foi trabalhando com aqueles caras, porque eles eram empresários de verdade, e eles me ensinaram a fazer plano de negócios. Então, hoje, eu faço toda uma modelagem de sistemas de produção, usando números realistas, porque também não adianta nada eu te falar coisas lindas aqui que nunca vão acontecer, a gente tem que falar o que é possível ser atingido, e aí nós vamos ter um cenário. Aí eu já tenho um número, ó. Aí eu venho fazer uma segunda proposta. Pô, aqui é uma cria tradicional, é aquela que o vovô faz, é aquela que o teu avô sempre fez. O número dela é esse. Aí eu vou vir para uma cria de alta tecnologia, nós vamos fazer essa simulação. Vamos começar a melhorar a performance das atividades que a gente vai fazer. Isso daí vai refletir num custeio, isso aí vai refletir numa performance, isso aí vai refletir numa capacidade produtiva e financeira. E aí eu tenho a comparação, olha que legal, para essa fazenda no Paraguai em 2020, se ele trabalhasse na cria tradicional, ele ia produzir 3,5 arroba por hectare ano. Se ele trabalhasse na cria melhorada, não chama alta tecnologia, 6. Se ele trabalhasse nessa daqui, na cria tradicional, o lucro dele lá naquela época ia ser R$ 477 por hectare por ano. Nessa outra ia para 1.000. E aí eu fiz uma outra análise, se ele for engordar macho, como funciona a atividade, que número que vai dar, e macho de alta tecnologia. Mudamos a performance do sistema, acertamos o manejo nutricional, pasto, sanitário, não sei o que lá, representa um novo número. Temos aqui a foto do trabalho. Vamos para mais um. Naquela época, se ele fosse engordar fêmea, qual era o trabalho da fêmea engorda tradicional? Qual era a atividade, quanto que ela ia dar de lucro? Agora vamos para a fêmea de alta tecnologia, fêmea melhorada. Fizemos toda a análise, simulação, colocamos todos os custeios, todas as operações, e ele tem isso daqui. E aí, no final, fizemos uma comparação do ciclo completo, porque o vô deve ter feito isso muito. Era o cara que tinha vaca, ele engordava o próprio boi, ele matava o próprio boi gordo, a própria bezerra, e aí eu fiz... E se eu usar essa propriedade fazendo ciclo completo? Eu analiso todos os cenários. E daí está lá, quantos por cento que ele vai usar com vaca, com engorda de macho, com recria de fêmea. E depois, ciclo completo de alta tecnologia. Olha quantos cenários eu analisei. Eu analisei 8 cenários, 9 com que você estava, para te mostrar o que é pecuária, para te mostrar qual é o caminho a seguir. Eu não cheguei lá de cara para você assim, não, você tem que fazer um pivô, você tem que fazer soja, você tem que inseminar, você tem que usar angus, você tem que fazer não sei o que lá. Tudo isso aí é falácia, tudo isso aí é idiotice, tudo isso aí são só opiniões.
E se a opinião fosse bom, ninguém dava de graça. Nós precisamos tomar decisões baseado em análises. Eu vou mostrar para você, esse aqui é o caminho. Aí você vai ter segurança no rumo que você vai ir atrás. E agora eu fiz um resumo final. Olha lá. Nas pecuárias tradicionais, todas, naquela fazenda, que é o que interessa, se trabalhar com cria tradicional, vai ter esse desempenho. Se trabalhar com engorda de macho, vai ter esse desempenho. Se trabalhar com engorda de fêmea, esse desempenho, e ciclo completo, esse desempenho. Se trabalhar com pecuária de alta tecnologia na cria, de alta tecnologia na cria, vai ser isso. Na engorda de macho vai ser isso, na engorda de fêmea vai ser isso, o ciclo completo vai ser isso. Está vendo o poder que é uma análise? Se você trabalhar na atividade errada, o tanto de dinheiro que você deixa de ganhar, a gente senta, avalia tudo, eu faço uma demonstração do que eu acho que é o mais viável para você, explico tudo e a gente traça um plano de trabalho. Próximos passos, e aí a gente começa a desdobrar isso daí. Aqui já é um projeto agora para como que ele vai estruturar a propriedade dele. Volto naquele lá. Essa é a situação da fazenda, e aí isso aqui é o que a fazenda dele virou depois que a gente projetou ela. Cercas foram desmanchadas, olha aqui, e cercas foram construídas. O cara fez isso aí em um mês? Não. Em 6 meses? Não. Em 1 ano? Não. Eu tenho clientes que fizeram a adequação da fazenda em 6 meses, eu tenho clientes que levam 5 anos. Quem que manda essa velocidade? Capital. Ah, nesse meio tempo a gente não pode fazer nada? Lógico que não. Nesse meio tempo a gente vai operacionalizar manejo com o que a gente tem. Essa é a fazenda ideal. Meu cliente já chegou nisso? Esse cara já chegou. Tá? Em 2 anos ele chegou. Ele foi construindo primeiro um setor, depois o outro, aí ele parou, respirou, juntou mais um dinheiro, construiu mais um, depois construiu mais um outro. E aí ainda faço lá o projeto, olha lá a engenharia aqui, ó, colocando tamanho de cada cerca, o que que vai usar, quem vai destruir, que material que vai aproveitar, quantos arames vai usar, quantas lascas vai usar, aonde que vai ser o bebedouro, aonde que não vai ser, tudo isso daí definido. Todo um resumo final de material que aproveita, material que compra. Aí a gente ainda manda todas as instalações elétricas, hidráulicas, qual a lista de equipamentos a ser comprados, aonde acha, qual é a melhor marca, onde você tem que cotar, se você comprar em tal lugar vai custar tanto, se comprar em outro lugar vai custar tanto, que tipo de equipamento precisa, quais são as marcas, onde acha, desde a bateria, desde não sei o que lá, desde o tipo de arame, tudo pensando em quem? Não na comissão que eu vou ganhar desses caras, porque eu não ganho. Tudo pensando no seu bolso. Você vai comprar esse negocinho mais barato em tal lugar. Você vai comprar esse cabo mais barato em tal lugar. Você vai construir de tal jeito que assim é o mais viável. Depois disso, é colocar em prática. Ou, ao mesmo tempo que a gente está rodando, a gente está colocando em prática. Isso daí é uma ideia de como a gente faz uma análise, de como a gente projeta, e aí, sabe, mês a mês são tarefas sendo executadas. Ou esse mês tem que fazer tal coisa, beleza? E o teu peão lá de confiança, nós vamos orientando, paralelo. Opa, tá entendendo o manejo? Ó, roda assim, roda de tal jeito. Ô, Marcelo, deixa eu tirar uma dúvida. A sua área é a pecuária, então, assim, a parte de lavoura, isso você faz também, não? Lógico que eu vou analisar com você se a lavoura A, B, C, D é a melhor alternativa. Tudo depende de quanto elas estão pagando. Dentro da pecuária, eu vou desenhar o jogo de xadrez para você. Você entendeu? Agora, se você falar assim, Marcelo, eu vou trabalhar com soja, você vai me ajudar a comprar o veneno, a mangueira, o trator, não sei o que lá? Não é minha. Vou fazer uma conta rápida com você aqui. 400 hectares de pasto, correto? Ó, não estou adubando, mas não é a tua situação de hoje. Quando a gente chegar em 1,1 de rotação, grava o número na cabeça, tá? Provavelmente agora, no começo, você vai trabalhar com 0,7, 0,8. Mais para o 0,7. Mas eu estou falando 1,1, não vai um adubo, não vai ter nada. Braquiária bem manejada. Deixa eu só fazer uma conta aqui. 1.200.000 a 1.500.000 de lucro líquido por ano. E 1,1 não é nada. Isso depois, né? Depois, Isso, quando já estiver em pleno funcionamento, né? Ah, Marcelo, eu já vou ganhar isso ano que vem? Não, você não vai ganhar isso no ano que vem. Provavelmente nós vamos estar injetando um pouco de capital, lógico, você vai ter que injetar
porque você vai ter que ter estrutura, cerca, rebanho, tal. Marcelo, quanto que você falou? Fala de novo. 1.200.000. É dinheiro, hein? É dinheiro, tem que fazer muito processo para ganhar um. O meu tá na reta, pode pôr. Eu sou pago para te falar a verdade. Acho que assim, é exatamente o que a gente precisa, sabe? A gente tá meio assim, sabe? Tem tanta coisa que a gente começa a ver, tipo seca, trator, projeto sanitário, vacina, não sei o quê, peão, e a gente precisa de uma ajuda, a gente não vai conseguir fazer sozinho, não. Cara, e você não pode, por exemplo, se animar. Eu vou comprar um trator ali, sair um financiamento, vou comprar um 4x4, um John Deere. Só dinheiro enterrado. Você precisa de um 65 aí. Sabe aquele maceizinho vermelhinho? Meu pai tem um daqueles. Só para levar só no pasto. O resto, você vai terceirizar, porque você usa pouco. É aí que eu me pago. É na hora que eu te falo não. Eu vou te falar não, aí você vai ter que falar obrigado, Deus. Né? Eu até brinco, não sei se você já viu um vídeo meu na internet, tem uma história, cara, que eu vou te contar. Eu cresci na fazenda, né? E eu cresci lá, morei na fazenda até os 4 anos de idade. A compra na cidade, olha lá a vida do peão, né? Uma vez por mês, saía da fazenda, ia para a cidade e fazer compra no supermercado. E a minha mãe, ela era muito rígida, né? A gente também estava lá, o patrimônio era da família, era do meu avô, do meu pai, mas não era uma vida fácil, esbanjando. A gente ia para a cidade, eu lembro muito, e eu conto isso nas histórias. A minha mãe parava na frente do supermercado, e lógico, dentro do supermercado tem a parte que tem bola, tem tratorzinho, tem boneca, né? Nem tinha tanta loja naquela época. O supermercado era o auge, né? Principalmente a gente que era da roça. E a minha mãe falava assim, mãozinha para trás. Você vai ver várias vezes eu falando isso. Mãozinha para trás, a minha mãe falava pra gente, e era de verdade. Ficava em pé, e a gente entrava no supermercado, andando com a mão para trás, porque ela falava assim, não é aniversário, não é Dia das Crianças e não é Natal. Não me fica pedindo nada. Ela disse que depois, a gente já grande, ela falou que cortava o coração dela, eu e as minhas irmãs com aquele olhinho brilhando, querendo chocolate, querendo bolacha, querendo sei o que lá, com as mãozinhas para trás. Obedecia, ela é italiana. E ela falava assim, cara, me cortava o coração, mas era educação, era o que tinha que ser feito. E eu falo para os meus clientes, mãozinha para trás, cara. Eu vou falar direto, você vai ter uma ideia errada, inútil, que você ouviu falar de alguém. Eu vou falar, mãozinha para trás. Por quê? Essa despesa não precisa. É bem importante falar isso, porque a gente, na nossa cabeça, a gente tem que formar a fazenda inteira. Ô, Marcelo, mais uma dúvida. Aí você estava contando que o mínimo é um contrato de 2 anos, né? Com toda essa assessoria, o plano, documento montado, viria a infraestrutura também, né? Onde vai o poço, onde que vai a casa, até a entrada da fazenda a gente tem que fazer, definir a estrada, tudo, é a implantação, né? De uma nova fazenda, né? Porque, na verdade, já está com o trator lá gradeando um pasto, entendeu? Que agora eu tomei posse, então eu não posso ficar marcando bobeira. A velocidade vai depender de vocês. Amanhã mesmo, a minha equipe começa a desenhar mapa. Pai, aqui, começa aqui, tem isso, tem aquilo. Já vou começar a simular. Só quero falar para você, assim, olha, eu sou muito coerente no que eu vou falar para você, eu e minha equipe. A gente se coloca de verdade na situação de quem paga a conta. De verdade. Pego muito menos clientes do que eu poderia pegar se eu fosse um cara que estivesse falando por aí o que todo mundo quer ouvir. Na verdade, eu vou falar o que você precisa ouvir. Para quê? Para você não gastar dinheiro errado e você efetivamente ganhar dinheiro.